Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor, para que sua pobreza nos assim enriquecesse. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado na região dos mortos, no meio dos tormentos. O rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tende piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam Moisés e nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendize minha alma e louva ao Senhor. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 26º domingo do tempo comum. No domingo passado, o padre deu uma tarefinha de casa para vocês, que era durante a semana ler todo o capítulo 16 do Evangelho segundo Lucas. No início do capítulo, nós encontramos 2 parábolas, e todas elas tratam sobre a nossa lida com os bens materiais. A primeira parábola nós meditamos na semana passada, a parábola que nos contava sobre um administrador infiel. Quem participou da missa, ficou atento ao Evangelho, pode ainda ter uma memória a respeito do texto do domingo passado. E agora
no evangelho de hoje, Jesus nos conta uma segunda parábola, apontando-nos para duas realidades. Primeira realidade, o modo de se viver nesta vida tem consequências após ela. E aí vem a segunda realidade da parábola de hoje. Logo após a morte, a realidade já não pode ser mudada. E agora eu quero tomar alguns elementos com vocês da parábola, que é uma história ilustrativa, mas que traz um ensinamento de fé. Em primeiro lugar, entender o cenário da parábola. Nos disse o Evangelho que nesta parábola haviam dois personagens. Vocês prestaram atenção do texto? Um primeiro personagem era um homem rico. E o texto vai nos trazer vários detalhes. Era um homem rico, ele vestia roupas finas e elegantes, e ele fazia festa todos os dias. Primeiro personagem. Depois vem o segundo personagem. Olha a contradição. Enquanto o primeiro personagem é rico, o segundo personagem é um pobre. Mas este pobre tem um nome. Qual é o nome dele na parábola? Consegue achar aí no folheto? Lázaro. O nome Lázaro vem do hebraico Eleazar, que significa Deus auxilia, Deus ajuda. Porque a esperança do pobre é o Senhor. Enquanto o rico coloca a sua esperança e a sua confiança nos seus bens, no seu patrimônio, na sua conta bancária, nas suas posses materiais, o pobre não tem aonde recorrer. E é muito interessante porque o rico não é apresentado o nome dele, mas o pobre é apresentado o nome. O Papa Francisco, meditando esse texto do Evangelho, diz que o rico não tem nome na parábola, porque ele perdeu a sua identidade a partir do momento que ele coloca toda a sua vida apenas nas riquezas que tem. E cada qual deve se provocar hoje, diante desta parábola, como eu me relaciono com os bens materiais e qual é o lugar que estes bens ocupam na minha vida. Esse homem pobre, chamado Lázaro, além de ser pobre, vai nos dizer a parábola que ele estava cheio de feridas, ficava sempre na porta do rico, esperando uma migalha cair da sua mesa para que ele pudesse se alimentar, e a situação dele era tão drástica que até os cachorros vinham para lamber as suas feridas. Olha como a parábola é rica em detalhes. Mas agora vem um outro ponto interessante. Existe uma realidade que alcança os dois, a realidade da morte. Minha avó tinha um ditado popular que se dizia assim: nesta vida a única certeza que a gente tem é que um dia nós morreremos. Não sabemos o dia e a hora, mas um dia chegará a nossa hora. Tanto o pobre como o rico morreram. E agora eu quero voltar ao texto com vocês para nós meditarmos este ponto. Tome aí os versículos 22 e 23 do Evangelho. Pegue aí novamente o seu folheto, versículos 22 e 23. Vamos juntos? Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão.
Morreu também o rico e foi enterrado na região dos mortos, no meio dos tormentos. O rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Paremos aqui. Olha os dois movimentos que o Evangelho nos apresenta para cada um dos personagens. O primeiro movimento do pobre Lázaro, ele morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Que tipo de movimento a parábola está querendo dizer? Um movimento de subida. Subiu para o seio de Abraão, para o seio dos santos, para a vida eterna. Primeiro movimento. Agora, o segundo movimento. O rico morreu e foi o quê? Enterrado. Que tipo de movimento apareceu? De subida ou de descida? De descida. Logo após a nossa morte, existem dois movimentos. O de subida para a vida eterna ou o de descida para a condenação eterna. Qual é o movimento que você quer depois da sua morte? Eu quero o de subida, espero que vocês também. Não é verdade? Então o Evangelho está nos dizendo que após a morte não há possibilidade de mudar o movimento. Mas o Evangelho não tem como finalidade nos passar medo sobre o inferno, pelo contrário. O Evangelho de hoje quer nos alimentar com a esperança para que nós, enquanto estivermos nesta vida, que pode ser mudada, que pode ser convertida, que pode ser transformada, decidamos pelo movimento de subida, decidamos pela salvação, decidamos pela vida eterna. É um convite à esperança. Havia um abismo entre o pobre Lázaro, que agora estava com Abraão na vida eterna, e o rico que estava nos tormentos. Nos disse o Evangelho, na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. E agora vai dar um grito. Aquele rico era judeu, por isso reconhece Abraão como pai, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Isso pertencia à fé de Israel. E naquele momento, ele vai pedir: pai Abraão, tende piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Vamos entender o contexto do texto. Na mentalidade judaica, quando eles falavam da condenação eterna, que hoje nós também chamamos de inferno, eles utilizavam um elemento simbólico que era muito comum. Em Jerusalém, havia na saída da cidade um lugar onde as pessoas depositavam o lixo. Aquele lixo entrava em combustão e pegava fogo. Então, como lá sempre tinha lixo, o fogo não se apagava. E aquele fogo era chamado o fogo da geena. E a geena era o lugar onde se colocava o lixo, a combustão gerava o gás e o gás gerava o fogo. Então, para falar sobre a condenação eterna, que tipo de imagem Israel utilizava? O fogo da geena que não se apagava. E esse lugar é o lugar dos tormentos. E naquele momento, a realidade se transforma, porque nesta vida o pobre Lázaro vivia cheio de feridas, as feridas lambidas pelos cachorros, ele à porta do rico esperando uma migalha para comer. E o rico nesta vida
tinha uma vida muito boa, tinha muitas posses, vestes boas, fazia festa todo dia e esbaldava. E agora, após a morte, esta realidade muda. Quem está sofrendo agora? O rico. E quem está na consolação? O pobre. E aí, para que a gente entenda esta mudança de condição, é preciso voltarmos a outro texto de Lucas. No capítulo 6, nós temos as bem-aventuranças. No versículo 6, no capítulo 6, versículo 20, a primeira bem-aventurança diz: felizes os pobres, porque eles herdarão o reino de Deus. Então, aquele homem pobre, Lázaro, agora herdou o reino de Deus. A bem-aventurança foi cumprida. E se vocês forem em Lucas 6, 24, vem mais uma bem-aventurança: infelizes os ricos que já têm a sua consolação. Ou seja, a sua riqueza nesta vida, mas depois da outra vida pode alcançar a condenação. Qual é a finalidade do Evangelho? Nos possibilitar um caminho no qual nós possamos alcançar a vida eterna após a nossa morte. Porque depois que morremos, a realidade não pode mais ser mudada. Enquanto estamos nesta vida, a realidade pode ser transformada, mas depois dela, ou é condenação, ou é salvação. Por isso, nos alimentemos com o desejo da salvação. E aí vem a terceira parte da parábola. Jesus estabelece um diálogo entre o homem rico que estava nos tormentos do fogo da geena e Abraão. E o que o rico vai pedir? Em primeiro lugar, que Lázaro pudesse molhar o dedo com a água e colocar na sua boca, porque ele estava com a boca seca, porque era muito calor, muita chama. E aí Abraão responde ao rico: existe um abismo entre nós. E enquanto eu meditava o Evangelho durante esta semana, me veio muito forte ao coração, e agora partilho com vocês, como o Evangelho é atual, porque hoje ainda nós temos um abismo muito grande entre os pobres e os ricos. Nós vivemos numa sociedade muito desigual, onde poucos têm muita coisa, e onde uma grande multidão às vezes não tem nem o básico para sobreviver. Esta semana, reunida com a equipe da sopa aqui quinta-feira, eles me diziam: padre, às vezes a gente chega 5 da tarde para levar a sopa, a pessoa diz: hoje esta é a minha primeira refeição. Esta realidade nos aponta esse abismo da desigualdade que o Evangelho também precisa tocar, das nossas ambições, do nosso egoísmo, da nossa soberba, e de tantas outras situações que poderíamos citar aqui. Depois disso, o rico vai insistir para que Abraão mande Lázaro avisar os seus parentes. Vamos lá agora na quarta parte da parábola. Tome aí os versículos 27 a 29. Vamos ler juntos? Olha que interessante. O rico insistiu: pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, mas manda preveni-los para que não venha também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutam. Paremos aqui. O rico agora pede a Abraão para que Lázaro avise os seus parentes.
Quantos irmãos o rico tinha da parábola? 5. Ontem eu li um texto de Santo Ambrósio que me chamou muita atenção sobre esse evangelho. Santo Ambrósio diz que os 5 irmãos do rico pode ser considerado os 5 sentidos humanos, que são irmãos entre si e que precisam ser alcançados pela graça da salvação para que a nossa vida seja mudada. Santo Inácio de Loyola, nos exercícios espirituais, diz que a verdadeira conversão pessoal só acontece a partir do momento que os sentidos também são convertidos. E talvez este seja um desafio para nós. Fazemos muitas práticas de penitências. De repente levantamos de madrugada para rezar, fazemos rosário, fazemos isso, fazemos aquilo. Mas será que o nosso modo de falar, a fala é um sentido, ela foi alcançada pela salvação em Cristo Jesus? Será que o meu escutar, a minha audição, foi aberta para o poder da palavra? Será que o meu tato, o meu agir, o meu modo de ser e de viver está em consonância com o que o Evangelho está dizendo? Lembra na pré-escola quando a gente estuda os 5 sentidos? O olfato, a audição, a visão, o tato, o paladar. Os seus 5 sentidos, eles já foram tocados pela graça da salvação em Cristo Jesus, para que a sua vida seja transformada, porque você compreende que você é destinatário da salvação. O convite da parábola é um convite à conversão e à fé para escapar da condenação. Repito, o convite da parábola é a conversão e a fé para escapar da condenação, porque depois da morte a realidade não muda mais. Mas enquanto estamos nesta vida, ainda se pode acontecer a conversão, a mudança de vida, o toque de Jesus por sua graça, através dos nossos sentidos, que vão transformar o nosso modo de ver, o nosso modo de ouvir, o nosso modo de falar, o nosso modo de agir. Os 5 sentidos, representados aqui pelos 5 irmãos do rico, que precisavam também de conversão antes da morte. Esta é uma leitura do Evangelho pela chave da interioridade. Conseguem perceber como o texto é profundo, como a palavra de Deus dialoga com a nossa vida e como ela tem uma boa nova a nos transmitir? Para nós encerrarmos, vamos agora ao final do texto. Olha o que Abraão vai responder ao rico no final da parábola, no versículo 31. Tomemos aí o último versículo. Vamos ler com bastante força esse último versículo. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Paremos aqui. A iniciativa do morto era que Lázaro, que também já tinha morrido, viesse falar com os parentes vivos. No diálogo com Abraão, Abraão aprova esse modo de morto ficar falando com vivo? Não.
porque não adianta. E tem muito católico que é fraco na fé e que gosta de ir para credos religiosos onde morto fala com vivo. Graças a Deus aqui no Canedo não acontece, né? Mas em outros lugares, às vezes quando a pessoa perde um ente querido, nossa, eu fiquei sabendo que se eu for ali no lugar fulano de tal, lá eu vou poder falar com a minha mãe que já morreu, ou ela vai poder falar comigo. Abraão diz, não adianta. Por quê? Agora vem a chave de leitura para todo o Evangelho, o versículo que nós acabamos de ler. Abraão quer, por meio da parábola, nos falar que o sinal mais decisivo para atrair para a fé não é o milagre, não é um morto ir falar com o vivo o que o vivo precisa fazer, mas o sinal decisivo é a Escritura. Moisés e os profetas são como que uma síntese do Antigo Testamento. Para quem que Jesus está contando esta parábola? Para os fariseus, que eram judeus, que eram homens conhecedores do Antigo Testamento. O que muda a vida de uma pessoa não é apenas presenciar um milagre sensacional, onde um morto diz para o vivo o que o vivo precisa fazer. Mas o sinal decisivo, que é capaz de transformar a vida de uma pessoa que ainda está viva, é a força que a Escritura pode ter nas suas escolhas, na sua conduta, no seu dia a dia, na sua vida em geral. Vocês ouviram no comentário inicial da missa, que hoje é o dia da Bíblia? Então, mais do que você ficar atrás de escutar o que os defuntos vão te dizer, o que os mortos vão te dizer, abra a sua Bíblia e escute o que Deus quer te dizer através dela. A Bíblia é por excelência a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem muito mais força do que a palavra de um defunto. Mas qual é a nossa dificuldade? Muitas vezes nós preferimos escutar muito mais um defunto do que escutarmos a palavra de Deus. O Evangelho de hoje é um convite à conversão. E agora, para nós fecharmos a meditação, vem a seguinte pergunta: o que a palavra me diz? E eu encerro com um trecho da segunda leitura. Pegue aí no seu folheto o que Paulo diz a Timóteo. Versículos 11 e 12. Grave estes dois versículos no seu coração, porque eles vão te dar a tarefa de casa. O que você precisa fazer durante esta semana, diante do Evangelho que você acaba de escutar. Vamos juntos nestes dois versículos? Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual fostes chamado, e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé, diante de muitas testemunhas. Amém, igreja? Está aí a prática para a vida. O que a palavra de Deus quer me dizer neste domingo, muito mais do que a palavra dos mortos?
que você seja perseverante, procure a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão, que você combata o bom combate da fé, porque a coroa da justiça para quem combateu o bom combate é a vida eterna, e lá chegaremos, se nele cremos. Que nesta semana você retome esta segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo e permita com que a palavra de Deus oriente a sua vida, a sua conduta, o seu trabalho, as suas escolhas, as suas atividades diárias. Vamos pedir então o que a palavra está acabando de nos dizer? Por um instante, se te ajuda a rezar, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e se pergunte: onde o evangelho de hoje te tocou? Qual é a boa nova que esta palavra hoje precisa transmitir para a sua vida? Como anda a sua relação com os bens materiais, os seus apegos, as suas ambições? Ao longo desta vida, o caminho que você vive é o caminho da conversão e da fé, que pode te levar à vida eterna. Logo após a sua morte, qual é o movimento que você quer alcançar? O de subida para a vida eterna ou de descida para a condenação eterna? Vai pedindo ao Senhor que nesta manhã alimente o seu coração com a virtude da esperança, que desperte no seu coração o desejo da vida eterna, o desejo da conversão, o desejo da vivência da fé, da mansidão, da caridade, da justiça, para que você possa combater o bom combate da fé e possa alcançar a coroa da justiça, a vida eterna na qual você é destinatário. Peça com fé e o Senhor te dará esta graça. Converte-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Converte-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, converte-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar, converte-me, Senhor Jesus. Lava-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Lava-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, lava-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar, lava-me, Senhor